Fala galerinha, tudo beleza com vocês? Bora fazer nosso videozinho onde a gente vai estar falando das movimentações que aconteceram hoje. O que a gente pode esperar aí pro dia de amanhã. Lembrando, né, já chega, já deixa aquele like, curte o canal, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar cada vez mais o canal a crescer e atingir mais pessoas. Então a tua ajuda é fundamental para que isso aconteça, beleza? E lembrando, galera, se você ainda não conhece o nosso operacional, tem oportunidade, a gente tem link na descrição, a gente fala sobre Smart Money, a gente fala sobre mesa proprietária, a gente só opera mesa proprietária, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Então, se você quer conhecer mais, veja os vídeos no canal, as playlists, está tudo organizado. Tem também o nosso grupo no Telegram, que você pode entrar aí embaixo, que está no link na descrição. Nele você vai ter tópicos separados por mesa, os indicadores de Smart Money. Tem um tópico exclusivo sobre os cupons e links das mesas proprietárias com os descontos aplicados. Então lá você vai ter tudo, assim como tem na descrição também. Então, galerinha, aproveita e vamos virar essa chave aí todo mundo junto nesse mercado, beleza? Bora falar do vídeo então, do gráfico, aliás, gráfico de 15 minutos no índice. Nós tivemos aí hoje uma movimentação nele, deixa eu abrir minha caneta que eu esqueci. É interessante, a gente estava até conversando sobre isso hoje lá no grupo de alunos, né? Porque nós tivemos uma movimentação aqui no gráfico. Aqui nós temos um order block de 60 minutos. Que foi esse pullback que ele realizou ontem, né? E depois, aqui no time frame menor, a gente teve uma quebra de estrutura. Então, isso aqui pra gente, né? Quando a gente olha aqui ó, no 15 minutos, a gente percebe que qual que é a maior probabilidade? A gente está tentando ver esse preço vai fazer um pullback. E quando ele perde uma estrutura, ele volta, consolida, né, cria aquela piscina de liquidez, a liquidez interna que eu tanto falo. Depois ele abre buscando a liquidez no topo. E aí ele cria de novo. Percebem que ele fez aqui ele fez a miniatura desse movimento de ontem. E aí aqui ele deu a venda, ó. Deu a venda. Eu acabei saindo aqui embaixo. Peguei ali meus 300 e poucos pontos ali, quase 400 pontos. Só que o preço foi zone to zone, né? Ele foi buscar a liquidez lá de baixo, ainda depois deu outra venda, né? Então, assim, eu vi a galera lá que seguiu operando durante o dia, teve oportunidade, inclusive teve quem pegou essa venda aqui, ó, né, que ele quebrou a estrutura, voltou no order block e deu aqui uma venda confirmada, tá? Por quê? Porque a galera que faz o treinamento, a galera que está entendendo a movimentação do preço, já sabe que a gente não caça fundo e a gente não caça topo, a gente segue o fluxo. E se o preço está me mostrando que o fluxo está de baixa, eu não vou querer ir contra ele, eu vou a favor do movimento. E é por isso que a galera faz dinheiro, é por isso que a galera vira chave. Mas isso você vai aprender aqui, ó. Se você clicar nesse QR Code e vir entender sobre o nosso treinamento, lá tem o treinamento completo, são mais de 70 horas de aula. Tem as aulas ao vivo, toda terça-feira até dezembro vai ter uma seleção aí de aulas ao vivo que eu vou fazer para a turma. Essas aulas vão subir, vão ficar como material da plataforma, tá? Só que precisa fazer, né, galera? Precisa fazer. Né? Não adianta querer ficar pensando e não agir. A virada de chave é assim que continua. E aí, o que a gente tem no índice agora? Ó? Percebem que ele agora começou a confirmar o pullback. Ele fez um movimento de duplo e agora ele está querendo perder essa estrutura aqui. O que vocês têm que tomar cuidado, que é o que eu falo para a turma, né? A gente tem alvos lá para cima ainda, que são os alvos que estão marcados. Aqui eu tenho um baita de um gap, nesse que foi deixado aqui no pregão. Então, e aqui está gerando uma liquidez interna. Percebe como o preço repete os padrões? Ele desceu, subiu, agora criou uma liquidez interna, ele pode vir aqui capturar essa liquidez para depois ir lá no alvo. Então a gente tem que entender o que o preço está falando.
né? Entender o que o preço está fazendo. E assim como ele pode ir lá no alvo, ele pode chegar numa região aqui de Golden Zone e reverter e seguir o movimento para baixo. Então, turma, o que eu mostro sempre para a galera, tanto no treinamento quanto nas aulas, é o quê? Que você precisa seguir o fluxo do momento. Agora o fluxo está de venda. Quando ele chegar nessa região aqui, nós estamos numa zona de demanda do time frame maior e pode ser que ele vá buscar alvos aqui em cima. E aí tem que tomar cuidado, porque tem a galera que meio que se confunde, aí faz assim, ó, não, mas aqui agora ele fez uma quebra de estrutura, eu vou esperar ele subir para vender, né? Porque eu quero operar a favor do movimento. Tá. Aí ele chega aqui, ele faz assim, ó, passa reto e vai lá, porque o movimento agora é um movimento de reversão e você não se atentou e não percebeu a oportunidade aqui embaixo. Então, o que eu falo? O Smart Money, ele permite você operar dos dois lados. Como que você opera dos dois lados? Se ele desceu numa zona de demanda, você compra até uma possível região de oferta. Poxa, isso aqui vai atender minha região? Claro que vai. Então, toca a ficha. Porque se ele passar e for reto, é lucro. Só que ele não vai reto de uma vez, né? A gente sabe que o preço ele caminha assim, ó. Então você vai sempre zone to zone. E é dessa forma que a gente faz o nosso operacional. Beleza? E aí o que a gente tem para o índice agora? Nós temos assim, ó, esse movimento que eu falei para vocês, né? Eu tenho essa região aqui como sendo uma região bem interessante, né? Além do gap que tem ali no meio, eu também tenho essa zona aqui, do 15 minutos. Então a gente tem que estar esperto com isso. E outra região aqui, ó, que vocês precisam ter atenção é essa daqui, ó, tá? E pode ser a região de sweep. Isso aqui a gente tem uma zona de inversão de polaridade, tá? Eu vou deixar marcado aqui e vocês entendam o seguinte, percebam que o preço passou para baixo, bateu e foi e deu continuidade, só que ele não deu continuidade para baixo. Aí ele abriu aqui em cima. O que eu tenho aqui? Eu tenho um ponto onde ele inverteu a polaridade, então pode ser que aqui seja o ponto desse preço fazer a reversão. Aí vocês vão estar atentos a essa região aí e no time frame menor esperar uma quebra de estrutura para poder operar. Tá? É isso que a gente tem, fora as marcações lá de cima. Nesse meio de caminho aqui não adianta ficar marcando coisa, tá? Porque o preço está ainda nesse range aqui, né? Agora, o que eu posso falar para vocês? A gente pode colocar como referência esse ponto aqui, ó. Tá? Por que esse ponto? Porque se o preço não romper fundo, amanhã ele abrir pegando essa movimentação, aí ele pode ser que ele continue daqui mesmo, tá? Então fiquem ligados. Percebam, aqui eu não tenho order block, eu não tenho nada aqui. Então aqui tem essa quebra que tem que ficar atento a ela. Combinado? Então essa é a leitura que vocês têm que ter para o gráfico. Objetiva e simples, como tem que ser. Beleza? Bora falar do dólar. O doleta hoje ficou um pouco travado, né? Mas ele até deu uma oportunidade compradora, mas não como a gente queria, né? Ele até fez a entrada do dólar, ela ocorreu nesse Fair Value Gap aqui, ó. E eu tenho falado para a galera, vocês têm que ficar muito atentos em imbalances. Até eu nem tinha marcado ele ontem, mas foi aqui que ele acabou dando a compra, né? E aí a gente tem o que agora, ó? Nós tivemos uma quebra, né, de estrutura, uma inversão aqui, ó, e o preço está segurando nessa região. Amanhã a atenção é o quê? Vocês têm essa... Não vou marcar assim. Vocês têm essa regiãozinha aqui, ó, e se o preço quebrar ela, pode ser que ele vá lá para cima. E eu tenho esse gap aqui, ó, da máxima de ontem para ser fechado. Então prestem bem atenção nessa movimentação aí, tá, turma? Porque caso o dólar faça esse movimento, ele pode ir testar aquela região. Agora, se amanhã ele abrir dando continuidade aqui, aí ele tem os alvos ali do fundo para buscar. Tá? Então, é isso aí que a gente tem de objetividade para o dólar. Deixa eu só marcar esse Fair Value Gap aqui para deixar aqui para vocês esse FVG aqui já alinhado com as marcações de amanhã, tá? Então fiquem ligados nessas zonas aí do gráfico.
e a parte de liquidez de venda está lá em cima no topão. Beleza? Então, assim, ó, simples, rápido e objetivo. O desenho que a gente tem para o dólar é esse, né? Esse cenário aqui eu vejo mais como um cenário de continuação, tá? Mas a gente tem que aguardar para ver, dependendo da abertura de amanhã. Aí a gente fala em continuação, e aí ele já abre aqui em cima. Aí pronto, aí você tem sim a continuação de pivôs para cima, tá? Então tudo depende de como o preço se comporta na abertura, que é isso que faz ele ir para um lado ou para o outro, e não apenas o que a gente não adivinha aqui nos estudos, né? Certo? Então, bora falar do Nasdaq. Vocês viram que eu estou fazendo vídeos mais objetivos, né, galera? Eu quero dar umas aceleradas para fazer estudos mais rápidos para vocês, porque muita gente já está entendendo o contexto, já sabe como operar. Então, a gente aproveita para fazer aí uns estudos mais rápidos. Olha o Nasdaq, o que o Nasdaq tem aqui, ó. Nós temos uma continuidade, né, que ele deu ontem, né, ele bateu aqui, aí ele ficou consolidado, depois ele capturou a liquidez, quebrou a estrutura, voltou aqui no Fair Value Gap, deu compra no Fair Value Gap, né, e agora ele está dando continuidade, ó, certo? Esse movimento que tem que ficar esperto, tá? Por que tem que ficar atento nesse movimento? Porque agora ele está seguindo o caminho, só que ele está caro, tá? Então, assim, ó, o que a gente tem que aguardar o movimento do Nasdaq? Ele teria que romper essa máxima, aí ele voltar para a gente ver se nesse imbalance aqui vai dar continuidade, né? Porque ele está quebrando estruturas para cima, ele está indo para cima. Então é isso que vocês têm que estar atentos, ó. O que a gente tem que cuidar é o seguinte: ele chegou nesse reteste, né? Fez um sweep lá em cima. Agora, como no mercado asiático, apesar que eu tenho falado isso, e os dois últimos pregões do mercado asiático andaram mais do que muitos dias, né? A gente não adianta querer falar, mas assim, ó, ele veio nessa região aqui, fez o sweep e continuou. Ele está em movimento de alta. Se ele passar daqui, o que tem que acontecer? Ficarem espertos para ver se ele vai fazer um pullback para dar continuidade. Esse é o fluxo do Nasdaq, tá? Então fiquem ligadinhos nessas movimentações aí. Beleza, turminha? Fora isso, inclusive ele tem que, assim, ó, se ele não romper esse topo, fiquem atentos para uma possível ainda mitigação até aqui nesse imbalance que não foi totalmente mitigado, tá? Então tem essa região ainda para de repente fazer um sweep até ali, ok? Bora falar do euro. Olha o euro, que movimento que ele fez, né? Que é o que eu falo, né? Depois que o preço chega no alvo, aqui ele fez o sweep, né? Se você traz para o time frame menor, a gente vê assim, ó, eu não tenho quebra de estrutura. Aqui você tem que achar quebra de estrutura no time frame pequeno, tá? Não adianta. Se você não colocar no time frame pequeno, você não vai operar, né? Por conta disso. E tá aqui, ó. O que vocês podem observar é assim, ó. O preço quebrou a estrutura num minuto. O que você tem que enxergar? O que ele está fazendo? Olha só, bateu, perdeu essa mínima aqui, voltou, testou. Pronto. Onde eu tenho um trade aqui? Entrada aqui, ó, nesse gapzinho, stop lá atrás e alvo aqui embaixo. Ponto. Um minuto é isso, tá? Você vai ter trades menores? Sim, vai ter trades menores. Se você quiser arriscar, você segue o rumo até a zona, né, da última região de preço. Certo? Então, é assim que funciona. E olha como ele segue o fluxo. Tá vendo? Ó? Segue e foi embora para baixo. Rasgou para baixo o euro hoje. E foi buscar aquela região nossa lá de baixo, ó, que a gente tinha falado. Passou até dela, né? Aqui, ó. E agora eu tenho essa zona aqui, onde eu tenho essa extremidade desse order block, junto com o Fair Value Gapzinho pequeno que eu tenho aqui, tá? Então, só que aqui é uma região como um todo.
Só que percebam a forma como ele desceu reto, certo? Então aqui, o que seria interessante? Vocês esperarem por um sweep, uma quebra de estrutura para pegar um pullback, tá? Essa é a movimentação, porque ele ainda é alta, tá? Não se iludam, porque ele ainda é alta. E aqui você está chegando na zona de demanda. Então aqui você tem muito claro o teu ponto de compra e onde está o teu stop e o teu alvo, que é um alvo bem interessante caso ele confirme essa operação, tá? Então fiquem ligados nessa regiãozinha aqui do fundo, beleza? E o ouro? Ó, o ouro foi travado, mas não deixou de dar operação hoje. Ó. Aquilo que eu falei para vocês, o que ele precisava fazer, né? Demorou, porque ele fez o movimento aqui, ó. Aí ele fez o fundo, fez esse sprint. Aí quando ele voltou e perdeu, fez o choque. E olha só a movimentação de mitigação no 5 até chegar no order block e dar a entrada. Ponto. Zone to zone. Agora ele voltou na região aqui e confirmou a continuidade. Se ele continuar, ele vai vir até aqui. Só que as duas oportunidades de venda no ouro já foram, né? Agora ele está no meio do caminho. Agora é vocês esperarem a reação dele lá embaixo, tanto nesse Fair Value Gap aqui, quanto na região aqui mais embaixo, nesse Order Block, para ver, né, a próxima decisão a ser tomada, beleza? Então fiquem ligados nisso daí, turminha, combinado? Então a gente vai ficando por aqui, mais uma vez a gente conseguiu fazer um videozinho mais curto, abaixo de 20 minutos, espero que vocês tenham gostado, tenham todos aí um bom descanso, um excelente pregão amanhã, um grande abraço e até mais.